Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Estamos orando para que a internet nessa noite nos permita, né, fazer o nosso estudo. Ontem nós tivemos dificuldades e não conseguimos, né, concluir o estudo. Por isso, como ficou bem truncado, né, bem defasado por causa do problema, eu vou refazer então hoje o capítulo 4, tá certo? Nós vamos fazê-lo de maneira completa para que a gente não venha perder nada do estudo bíblico, tá certo, irmãos? Então nós vamos começar com o capítulo 4, vamos estar estudando o capítulo 4, ok? E a gente espera que a internet hoje nos dê uma trégua, né? A gente sabe que a demanda é muito grande, são muitas pessoas, né, usando a internet e aí claro que é uma demanda maior. Mas vamos ver, né, se a gente consegue avançar bastante hoje, tá bom? Ontem nós tivemos o aniversário do Lucas, nós deixamos para falar no final e não conseguimos, né? Tivemos o aniversário do Lucas, da Daisy e do Jonatas, né? Completou 13 anos, né? E no final vamos estar orando pelo Lucas, né? 14, né? 14 anos, 13 anos foi a Maria Cecília que fez, é verdade. 14 anos o Lucas, né? Nosso adolescente. E também ontem nós tivemos uma boa notícia, né? Eu pedi que os irmãos estivessem orando pela minha irmã, pela Carla, né? Que ela estava internada lá em Porto Seguro, e graças a Deus ela já teve alta, né? Já está em casa, está em tratamento ainda, né? Conforme eu falei, ela está com uma pancreatite, na verdade está com um problema, está com pedra na vesícula, então isso gerou uma pancreatite, gerou uma inflamação no fígado, que foi o que levou a internação. Mas ela está sob medicação agora, está tomando antibióticos, está melhorando, já saiu daquela crise e está tomando toda a medicação para poder retornar na próxima semana, fazer os exames e se preparar então para a retirada da vesícula, né, da pedra da vesícula ali, que normalmente retira a vesícula. Então quero agradecer aos irmãos as orações, né, que com certeza Deus esteve agindo ali, né, abrindo as portas, ela
comentou isso comigo, né, que Deus colocou pessoas cristãs, servos de Deus, enfermeiros e outras pessoas que estavam ali internadas também, juntamente com ela, e ali elas oraram juntos, né, buscaram. Então nós louvamos a Deus por isso, né, porque mesmo em meio às lutas e às adversidades, o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre coloca os seus anjos, né, no nosso caminho para nos abençoar, para nos orientar, né, para trazer o alento dele às nossas vidas, tá certo? Então nós queremos orar nesse momento, essa oração de gratidão, né, orarmos por mais um ano de vida do Lucas, e 14 anos, e orarmos também pela cura, né, pela restabelecimento, né, da minha irmã, né, graças a Deus está melhorando a cada dia. Então vamos fazer essa oração e vamos dando início, estamos já nessa noite o nosso estudo, ok? Vamos orar então? Senhor Deus de graça e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, por podermos estar aqui na Tua presença, podermos estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar, ó Deus, boas notícias, porque cremos que o Senhor tem ouvido as nossas súplicas e as nossas orações. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer e colocar nas Tuas mãos a vida do Lucas, ó Pai, esse adolescente que completou ontem 14 anos. Toma a sua vida nas Tuas mãos, abençoa, ó Deus, dê a ele graça e sabedoria do Senhor a cada dia, ó Pai, para estar sempre diante da Tua presença. Também, Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos a vida da minha irmã Carla, ó Deus, que está se recuperando dessa enfermidade que a assolou, ó Pai, essa pancreatite. Só possa abençoar a medicação, possa ser com ela, restabelecendo a sua saúde, ó Deus, trazendo bem-estar, e que logo ela possa, ó Deus, passar pela cirurgia, ela possa estar plenamente recuperada. Também quero te agradecer, ó Deus, pela minha outra irmã, pela Kátia, ó Deus, que aniversariou ontem, no dia 28. Obrigado, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela. Que o Senhor esteja multiplicando a sua graça sobre a sua vida, abençoando, orientando sempre os seus passos na Tua presença, nos Teus caminhos. Agora, Deus bendito, nós também te pedimos, Senhor, por cada um que está conosco, por aqueles irmãos que estarão conosco ouvindo a Tua palavra, pedimos a Tua instrução, pedimos a Tua sabedoria, pedimos, ó Deus, o discernimento do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Nós venhamos a compreender as Tuas verdades bíblicas, a compreender, ó Deus, o Teu caminho, o Teu querer para cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, nós assim te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, como eu falei no início, nem todos estavam, mas como ontem nós tivemos aquele problema com a internet, né, e o estudo ficou bem truncado, nós não conseguimos concluir, eu resolvi então refazer o capítulo 4 hoje, ok? Então nós vamos estar estudando o capítulo 4, não tirei a plaquinha, vai ficar aqui a mesma. Nós vamos estar fazendo de maneira completa hoje o estudo do capítulo 4, para que a gente não fique com nenhuma dúvida, ok? Então, Bíblia na mão, pega sua Bíblia aí, caneta, né, papel para anotar, e vamos ao capítulo 4 de 1 Timóteo. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. Ok? Então, Paulo, nós temos duas divisões nesse capítulo. A primeira fala da apostasia, a segunda sobre a fidelidade no ministério. É interessante porque Paulo começa falando no capítulo 4 aqui sobre apostasia, porque anteriormente, no finalzinho do versículo do capítulo 3, nós vimos isso. No final do capítulo 3, ele cita aquele cântico, né, que era entoado ali nas igrejas daquela época, que é, na verdade, uma declaração de fé. Então, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, mediante essa declaração de fé que o apóstolo Paulo faz, ele vem no capítulo 4 agora, continuando essa carta, ele vem falar sobre apostasia, ou seja, sobre aqueles que não têm guardado a sã doutrina, não têm andado no caminho do Senhor. Então vamos ler então. Versículo 1. Ora,
o Espírito afirma expressamente que, e aí vamos lembrar, Espírito em letra maiúscula, na sua Bíblia está em letra maiúscula, na minha também, é referência ao Espírito Santo. Então, ora, o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o que é apostatar da fé? Apostatar da fé é você negar a fé. São aqueles que uma vez estiveram conosco, uma vez compartilharam a graça, estiveram na igreja como servos do Senhor, vivenciando a palavra e as maravilhas de Deus, e de algum momento da sua vida, por alguma questão, e sempre existem questões, nunca falar, não foi nada, não, sempre existem questões, por alguma questão que aconteceu, eles apostatam da fé. Veja, eu quero diferenciar aqui, existem duas situações. Existem aqueles que apostatam da fé. Quem são esses? São aqueles que estavam conosco e ele diz assim, eu não quero mais Jesus Cristo. Eu não creio mais em Deus. Eu não creio que Jesus Cristo é filho. Então, essa pessoa, ela apostata da fé, ela abre mão da fé. E há um outro grupo que diz assim, olha, eu estou fraco na fé. Eu estou longe de Deus. Eu não estou nem indo na igreja, eu não estou em comunhão com os irmãos, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando, eu estou fraco na fé. Mas eu creio em Deus, eu creio que Deus é comigo, eu creio que o Senhor vai me ajudar. Você entendeu a diferença? Ele não perdeu a fé e o temor a Deus, embora ele esteja fraco na fé, embora ele esteja perdido no sentido de não estar fazendo a vontade de Deus. O outro, ele abdica da fé, ele apostata, ele abre mão da sua fé e da sua posição como filho de Deus. Alguns chegam até mesmo, apostatando da fé, a se envolver com satanismo, com feitiçarias, com outras tantas religiões. Eu, querido, e aí é a minha opinião, diante da nossa vivência como cristãos e pastor até mesmo, eu vejo que esses que apostatam na fé, na verdade, eles nunca conheceram a Deus de fato e de verdade. Eles até poderiam estar no meio da igreja, louvar, cantar, e ser líderes e fazer tantas coisas, mas eles nunca experimentaram a graça de fato, de verdade. E aí eles abdicam dessa posição, talvez porque nunca estiveram nela. Você está entendendo? Eles estavam na casa do rei, mas não conheciam o rei. Eles transitavam na igreja, mas não conheciam o dono da igreja. E, queridos, existem muitas pessoas assim. Muitas, mais do que nós pensamos. Por isso o Senhor diz que nos últimos dias, lá no Evangelho Jesus vai falar sobre isso, que Jesus vai dizer assim, a uns vai dizer, venha para o meu lado, e a outros apartai-vos de mim. Por quê? E Jesus vai falar assim, olha, muitas pessoas vão dizer assim, Senhor, em teu nome, fizemos isso, curamos, pregamos, realizamos obras, em teu nome fizemos, realizamos e tal. E Jesus diz assim, não vos conheço. Mas como assim não, Senhor? Como não conhece? Nós estávamos lá, a gente estava trabalhando, a gente estava fazendo. E Jesus diz, não conheço vocês. Por quê, irmãos? Essas pessoas são esses que apostatam da fé. São essas pessoas que estão na casa de Deus, mas não conhecem o Deus de verdade. Eles são convencidos e não convertidos. E aí qualquer crise, qualquer dificuldade que aconteça, essas pessoas apostatam na fé. Elas não têm firmeza nenhuma na presença de Deus, porque não conhecem de fato a Deus. A outros, Jesus vai dizer assim, olha, vinde para mim, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estava preso, vocês me visitaram. E aí eles falam assim, quando nós fizemos isso? E Jesus fala, todas as vezes que vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então veja, essa posição, irmãos, é muito sensível, mas é para nós compreendermos que apostatar da fé
são aqueles que de fato negam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, a Deus. E aqueles, outro grupo, como eu falei no início, daqueles que estão fracos na fé, mas não perderam a fé em Deus ainda, e o temor do Senhor Jesus Cristo com eles, ok? Então Paulo dizia, ora, o Espírito Santo afirma que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E lá em Apocalipse diz isso, né, que se possível enganaria os próprios eleitos, o anticristo, os falsos profetas. Quais são os ensinos de demônios e os espíritos enganadores que Paulo fala? Olha o versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Então a mentira, né, são falsos ensinos. E que tem cauterizado a própria consciência, ou seja, pessoas que começam a crer nas suas próprias mentiras. 3. Quais são elas que Paulo vai citar aqui? Que proíbem o casamento. Então Paulo diz, isso é mentira, isso é engodo do diabo, isso é um ensino de demônio. Deus não proíbe casamento de ninguém, nem de pastor, né, nem de membro, nem de qualquer um que seja. O casamento é uma instituição divina. O casamento é uma instituição que antecede até mesmo a igreja. Ela começa lá no Éden. E a igreja vai começar no Novo Testamento. Então o casamento, irmãos, é uma instituição de Deus. Por isso deixará o homem pai, mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso é o casamento. Agora, todos estão preparados para o casamento? Infelizmente não. Tem pessoas que querem casar, não conseguem, mas nem todos estão preparados. Tem pessoas que vivem bem sem o casamento, e glória a Deus por isso, seja homem, seja mulher. Conseguem lidar com a sua humanidade, conseguem lidar com os seus desejos, e pronto, não tem problema nenhum nisso. Mas nós não podemos fazer disso proibição. Ah, então é proibido. Não, não é proibido. Não importa qual a idade, ok? Então, isso era o ensino de demônio que Paulo falava lá já naquela época. Então, que proíbem o casamento. Segundo, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Então, aquelas coisas que isso aqui pode comer, isso aqui não pode comer. O cristão pode comer isso, não pode comer aquilo. E Paulo diz, olha, tudo que Deus fez é bom e está posto para nós. E nós podemos nos alimentar. E ele diz isso, olha, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então nós podemos comer de qualquer coisa. Ah, mas isso aqui não pode, aquilo ali não... Irmãos, não há. Nós oramos e santificamos, podemos nos alimentar. Então Paulo diz, isso é ensino de demônios, isso é ensino de enganadores. E aí vem um exemplo, né, lá em Corinto, eles tinham um problema sério, Paulo vai falar sobre isso lá, né? Tinha um problema sério do quê? As casas de carne, que nós chamamos hoje de açougues, né? Ou os mercados, que os açougues fazem parte do mercado hoje, mas as casas de carne naquela época, as carnes, os bois, né, as ovelhas, o que fosse, eles eram abatidos, e no ato do abater ali, eles eram sacrificados aos demônios, aos anjos, aos deuses deles lá. E aí Paulo diz assim, meu irmão, o Deus deles, os deuses, os ídolos, nada é. Então, você pode orar, você pode... Aquela carne não vai fazer mal. Por quê? O que estava acontecendo lá na igreja? Ah, olha, não come carne ali não, porque aquela carne ali, aquela pessoa lá, ela sacrificou aquela carne, então aquela carne é amaldiçoada. Olha, não faz aquilo ali não come aquele arroz, porque aquele arroz... E aí Paulo disse, meu irmão, para com isso, para. Tudo o que nós orarmos é santificado. E tudo que Deus fez é bom. Então Deus fez os alimentos para nós. Então não fica nessa paranoia, não fica nesse negócio, não. Paulo chama eles para isso. Olha, nada disso. A palavra de Deus diz que tudo que Deus criou é para servir ao homem, para fazer o bem ao homem.
E mais, a palavra de Deus vai falar que nenhum mal chegará à nossa tenda, né? Praga alguma chegará a nós. Por quê? Porque é Deus que nos guarda e nos livra. Ou nós cremos isso ou não cremos. Ok, irmãos? O diabo ele não tem autoridade para tocar em você. Preste atenção que eu vou falar contigo agora. O diabo não tem autoridade para tocar na sua vida. Se você de fato é um servo de Deus, se você de fato é um filho do Altíssimo, se você de fato tem o Espírito Santo em você, o diabo não lhe toca. Agora, aonde acontecem os problemas? Quando existem brechas, quando nós abrimos brechas. E o que são brechas, irmãos? São atitudes ou vivência em pecado. Quando eu vivo em pecado, estou em pecado, ou permito que o pecado se aloje em meu coração, isso se torna uma brecha. Essa brecha é uma permissão que eu dou para que o maligno faça arruaça na minha vida. Você está entendendo? Ele não tem autoridade. Você que dá autoridade. Então, nós temos que orar, consagrar os alimentos e nos alimentar, porque eles foram abençoados por Deus. Amém, irmãos? E Paulo, então, repreende esses ensinos, essas doutrinas que já estavam sendo práticas, né? Já estavam ocorrendo ali na igreja naquele tempo. A partir do versículo 6, Paulo vai nos falar a respeito da exortação à fidelidade e à diligência no ministério, né? No ministério pastoral, né? de Timóteo. Então ele diz assim, olha, expondo essas coisas aos irmãos, que coisas essas? Né? Acho que para trás aqui ele já mencionou, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então Paulo diz, olha, se você compartilhar essas coisas que eu tenho vos ensinado, você será um bom ministro, você será um bom obreiro, um bom pastor, um bom líder, porque você está alimentado com as palavras da fé em Cristo e com a boa doutrina, né? Com a sã doutrina, uma doutrina saudável, sadia, a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica. Mas, versículo 7, rejeita as fábulas profanas, ou seja, as crendices, as histórias de velhas caducas. Então Paulo diz, olha, sai dessas questões, né? Sai dessas historinhas que ficam contando por aí, né? Desses causos, né? Não, sai disso. Exercita-te pessoalmente na piedade, no amor. O que é piedade, irmão? Piedade é uma vida onde nós temos o amor por prática. Não é isso? Quando nós amamos o próximo, amamos a Deus, isso é uma vida de piedade. Verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso no reino de Deus. Né? Para pouco é proveitoso. Sabemos que para a nossa saúde é saudável, é bom, né? Temos atividades físicas. Mas no reino, para pouco aproveita. Ninguém fica mais santo porque está mais sarado, né? Ou é mais santo porque, né, os colesteróis estão bem, né? Não, né? Mas isso é saudável para o seu corpo. Mas Paulo diz assim, mas a piedade para tudo é proveitosa, né? Ou seja, a prática, botar o amor em prática, isso é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é, e é a da que há de ser. Então Paulo fala, olha, se você vive uma vida de piedade, uma vida onde o amor a Deus, o amor ao próximo é uma realidade, você começa a gozar das promessas de Deus da vida agora e da vida eterna, da vida que há de ser. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos, ou seja, que trabalhamos e nos esforçamos sobremodo. Por quê? Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, dos que creem. Então preste atenção, Paulo diz, olha, nós trabalhamos e nos esforçamos porquanto nós temos colocado a nossa esperança onde? Em Deus.
Não um Deus morto, mas um Deus vivo, um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação do século. E esse Deus que está conosco é o nosso Salvador, é o Salvador de todos os homens. Então lembramos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então é o Salvador de todos, especialmente daqueles que creem, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ok? Ordena e ensina essas coisas, diz Paulo a Timóteo, né? E a palavra diz para nós também. Ordena e ensina essas coisas. Transmita a outros as verdades bíblicas. É a nossa missão de transmitir a palavra de Deus a outros. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então a palavra de Deus vem e Paulo fala a Timóteo: Timóteo, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Ninguém despreze a tua mocidade, porque pode acontecer isso. Ah, ele é tão novo e já quer mandar. Ele é tão novo e acha que é mais sábio do que eu. Ele é tão novo e acha que ele pode, né, nos comandar. Como que é isso, né? E isso é uma questão muito séria, né? Eu me lembro quando eu me formei em engenharia, 6 meses antes de me formar, eu já estava trabalhando como engenheiro numa obra muito grande no Rio de Janeiro, muitos homens sob o meu comando, e eu com aquele garoto, né, rostinho liso, garoto novo, 24 anos, saindo da faculdade, e as pessoas, né, confrontando a autoridade, e aquilo era uma dificuldade tremenda. E aí eu me lembro, me coloco nessa palavra aqui que Paulo fala a Timóteo. E eu lembro que naquela época que eu fiz, eu deixei a barba crescer. Deixei a barba crescer para dar mais moral, né? E ali, né, eu falava sério, falava duro com as pessoas, né? Mas eu entendi que não era o falar duro. Quando eu li essa palavra, ele disse assim: torna-te padrão. E aí eu comecei a trabalhar com as pessoas por modelo, por ser exemplo para elas. Então eu conversava com as pessoas, e ao conversar eu mostrava a importância de submetermos a liderança e caminharmos para, né, o bom proveito dos projetos, das realizações que nós tínhamos na nossa mão por missão, né? E assim a gente foi conquistando o coração daquelas pessoas. Então Paulo disse a Timóteo: olha, o fato de você ser jovem não deixa que ninguém te despreze, mas você precisa ser padrão, ser exemplo dessas pessoas, né, na palavra. Ou seja, estude bem a palavra. Você precisa ter sempre uma palavra a compartilhar com essas pessoas. No procedimento, a sua vida como crente deve ser modelo para os demais. No amor, na piedade, né, as pessoas têm que enxergar isso no teu coração. Na fé e na pureza. Então, irmãos, nós, enquanto cristãos, precisamos ser modelo para os demais. Ser sal e luz é uma grande responsabilidade a nós. Ser sal e luz significa que nós precisamos ser modelo, porque as pessoas vão olhar para nós. E ao olhar para a sua vida, elas precisam ver Jesus em você. Isso é uma grande responsabilidade, é tremenda responsabilidade. Então nós precisamos estudar bastante a palavra, porque as pessoas vão nos perguntar. Você precisa demonstrar a sua fé, né? Ser uma pessoa de piedade, de amor. Você precisa, né, realmente ter uma vida de pureza, ou seja, você precisa, na verdade, viver o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que a palavra nos fala. E aí Paulo diz assim no versículo 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, leia a palavra de Deus, porque são as escrituras que falam a respeito de Jesus Cristo. Exorte, compartilhe, né? Traga as verdades, se aplique as verdades para cada pessoa. E ensine, né? Ensinar, irmãos, é uma dádiva maravilhosa. E eu acredito, estou crente disso, né? Que todos nós podemos ensinar, todos nós. Às vezes as pessoas: não, eu não tenho um dom de ensino.
Não é bem assim, todos nós podemos. Às vezes você fala assim, não, eu sou uma cozinheira, mas eu não tenho dom de ensino, eu não sou professora. Mas aí alguém pede assim, olha, me ensina a fazer esse prato aqui, e você vai ensinar. Isso é ensino. Né? Eu só sei fazer serviços gerais, eu só sei limpar as coisas. E aí se alguém fala assim, olha, eu não sei limpar, você me ensina, como você faz? E você vai lá e ensina. Então, ensinar é uma dádiva, é uma habilidade que todos nós temos. A mãe, o pai ensina os seus filhos a escrever, a falar, a andar, né? A pedir, a se comunicar. Todos nós ensinamos. Agora, nós só podemos ensinar aquilo que nós sabemos. Como que eu vou ensinar a palavra de Deus se eu não conheço a palavra? Então eu preciso conhecer a palavra, estudar a palavra, me alimentar dessa palavra para que eu possa compartilhar, para que eu possa ensinar a palavra de Deus. Você está entendendo? Todos nós fomos chamados para ensinar. Então você pode também ensinar. Nesse chamado do ensino está o discipulado. Você pode discipular outra pessoa através daquilo que você já aprendeu. Olha, eu já aprendi até aqui, então eu posso te discipular, eu posso te ensinar até aqui. E eu vou aprender mais. E quando eu aprender mais, eu compartilho mais com você. Você está entendendo? Por isso, todos nós fomos chamados para sermos discipuladores. Quando a palavra de Deus diz, vai, faça discípulos de todas as nações, essa ordem é para todos nós, não foram só para os apóstolos, ou só para pastores, ou só para missionários. É uma ordem dada a todos nós cristãos. Fazer discípulos é a nossa missão. Então, vamos lá. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, verso 13, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente, Timóteo, para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, Timóteo, Paulo sabia, e fala, e reforça isso a Timóteo. Timóteo, você tem um dom, você é um ministro, você é um obreiro, é um pastor, isso foi falado a você, foi mostrado através da palavra de Deus a você, uma palavra profética a você, Deus te chamou para isso. E outra, os presbíteros impuseram as mãos sobre a tua cabeça. Então você recebeu a unção de Deus para realizar um ministério. Então você não pode voltar atrás. Você tem que seguir adiante. Então a palavra diz assim, não te faças negligente com o dom que é em ti. Queridos, tem irmãos que receberam imposição de mãos. E imposição de mãos aqui não é só para pastor. O que recebe imposição de mãos? Para ser um presbítero, você recebe imposição de mãos. Para ser um diácono, uma diaconisa, você recebe imposição de mãos. Então, se você um dia recebeu essa imposição de mãos, significa que os presbíteros, oficiais, pastor na época, reconheceram que você é um diácono, é uma diaconisa, é um presbítero, é um pastor, que você tem um cargo no ministério, você tem um dom ministerial. Então essa palavra vem e diz, olha, não te faças negligência com o dom que há em ti. Ainda que você pense assim, não, mas eu não sou digno, eu não correspondo tudo a isso. Queridos, nenhum de nós vai corresponder. Nenhum de nós. Se nós o fazemos, é pela graça de Deus. Se você está nessa posição, é porque Deus quer que você esteja. Não é por você, não é pelo teu mérito. É pela graça de Deus. É a graça do Senhor que nos leva a fazer e a realizar a sua obra, seja em qual posição que Deus nos colocar. Você está entendendo? Então não seja negligente. Se Deus te deu esse chamado, esse dom, exerça-o com amor, servindo a Deus e não a homens. A Deus. Coloque-se diante do Senhor e sirva a Ele. E faça o melhor para Deus. Verso 15. Medita essas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, exercite-se, faça com diligência, com esmero,
faça para Deus, porque é Ele que te chama. Verso 16 é um verso muito gostoso que eu tenho guardado no meu coração. Ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então Paulo diz assim, terminando esse capítulo: tem cuidado primeiramente de quem? De você mesmo. A salvação começa contigo. Então você ora e se coloca como instrumento de salvação para outras pessoas, mas começa com você. A santificação começa contigo. Ah não, aquele irmão precisa santificar. Não, você precisa. Se você começar com você, vai alcançar o outro. O avivamento começa com você. Às vezes nós olhamos, aquela pessoa precisa de um avivamento. Não, nós precisamos. Então tudo começa comigo para alcançar depois o outro. Então ele diz, tem cuidado de ti mesmo, primeiro com você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir transmitir a palavra de Deus, viver o Evangelho, amar conforme o amor de Deus. Então tem cuidado de ti mesmo. E cuidar de ti mesmo é você cuidar do teu coração, é cuidar das suas emoções, é cuidar da sua vida devocional. Não descuide disso. Por mais atarefado que você possa se encontrar, não se descuide de você mesmo. Então cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. Cuide para que você esteja bem. Se você estiver bem com Deus, consigo mesmo e com as suas emoções, você vai estar bem para lidar com o outro. Nós encontramos muitas dificuldades das pessoas em amar o próximo, em lidar com o outro, porque normalmente essas pessoas não amam a si mesmo. A palavra de Deus diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. E essas pessoas têm grande problema de amar a si mesmo, de aceitarem a si mesmo. E se elas não conseguem se aceitar e não conseguem se amar, elas não conseguem, de maneira nenhuma, amar o próximo. E aí é um problema. Você está entendendo? Então o cuidado primeiro é contigo e depois com o outro. Cuide de ti mesmo e também da doutrina, ou seja, dos ensinos apostólicos, dos ensinos cristãos, dos ensinos da palavra de Deus que é colocada diante de você. Continua assim, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, irmãos, que o Senhor esteja abençoando a sua palavra, que o Senhor esteja nos fortalecendo a cada dia, nesse cuidado de trabalharmos, nos esforçarmos, né, pensando na nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, é Jesus Cristo, pensando nessas palavras de Deus, né, exercendo tudo aquilo que Deus nos chamou, não caindo no engodo de enganadores, de ensinos de demônios que proíbem isso, proíbem aquilo. Não, nós fomos libertos, somos livres. E a nossa liberdade é para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Nós estamos finalizando nesse dia, graças a Deus foi tudo bem a nossa internet, conseguimos concluir. E queremos dar alguns avisos, né? Nós recebemos uma mensagem do prefeito anteontem, se não me engano, ou ontem. Foi uma live que ele transmitiu já. E o prefeito de Niterói, né, está estendendo o isolamento social na nossa cidade até 22 de maio. Então nós temos mais um período aí pela frente. E claro que isso nos preocupa, né? Nos preocupa a todos, embora seja para a nossa saúde. A nossa cidade, né, tem se portado assim como uma cidade modelo no combate ao coronavírus. Né? Nós temos pouquíssimos mortos, se eu não me engano, acho que chega a 20 ou 22. E olha que Niterói foi uma das primeiras cidades a ter casos de Covid-19, juntamente com o Rio de Janeiro. Mas temos
bem poucos casos confirmados. As ações têm sido bem aplicadas, né, no cuidado, né, e tudo mais, na prevenção. Agora a Prefeitura inaugurou hoje um CIEP, se não me engano, ali na Engenhoca, para aquelas pessoas que vivem em comunidades e que elas não têm como ficar em casa sem contaminar os demais, né? Porque às vezes no mesmo cômodo mora lá 5, 6 pessoas. Então, pensando nisso, a Prefeitura estruturou esse CIEP com 180, quase 200 leitos, e ali para receber não casos graves, mas casos simples, né? Mas que a pessoa não tem como ficar em casa sem contaminar os demais. Então, mais destinado a pessoas de comunidades mais carentes. Então, nós vemos ações, né? Vemos ações para minimizar, para diminuir o máximo. Mas esse tempo vai ser estendido. Então, vamos continuar orando, vamos continuar clamando a Deus pelas nossas cidades, né? Pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, por Manaus, né? Que está vivendo já uma situação crítica, né, e outras tantas cidades. E vamos tomar os nossos cuidados, né? Se for sair, sempre com máscara, se possível luvas, compra aquela luva descartável, né, cirúrgica, não é cara aquela luva, usa luva, descarta, joga fora. Quando você chega em casa, deixa o sapato fora, né, de casa, porque os sapatos, né, você anda na rua, transita e traz, então deixa fora, né? Vamos tomar os nossos cuidados, né? Fazer a nossa ação que nós precisamos, tá certo, irmãos? E aí nós vamos dando as demais orientações. Amanhã, quinta-feira, depois do estudo, nós teremos nosso culto às 19 horas, né? E vamos estar assim juntos caminhando, né? Até quando Deus nos permitir, né? E orando, né? Para que a graça do Senhor seja abundante. A palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça salvadora do nosso Jesus Cristo. Um grande abraço a todos os nossos irmãos, né, que estão conosco, que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando nesses estudos bíblicos. Logo depois é transmitido depois para o nosso canal também no YouTube. E um grande abraço, irmãos de Angra, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, né, temos irmãos de longe também aí conosco, tá certo? Então nós queremos transmitir esse abraço grande a todos os amados irmãos. Nós vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Deus, né, e colocar a sua vida diante do altar do nosso Deus, ok? Então ore comigo nesse momento, vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo estudo da Tua Palavra nessa noite, por podermos crescer a cada dia no conhecimento do Senhor, aprendendo do Senhor, ó Deus, e aplicando os Teus ensinos, ó Deus, às nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós queremos rogar a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa nação, sobre os estados brasileiros, sobre as cidades, ó Pai, que tem sido afligido, Senhor, por essa enfermidade. Senhor, pedimos por Manaus, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, toma aquelas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, dê sabedoria aos governantes para minimizar, ó Deus, os efeitos daquela enfermidade naquela cidade, provendo recursos, ó Deus. Também te pedimos pelas demais cidades, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja, Deus, colocando as Tuas mãos sobre nós. Ó Pai, não permita, Deus, que o número de mortos aumente assustadoramente. Ó Deus, não permita que essa contaminação se estenda, Senhor. Nós pedimos isso, tem misericórdia, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, abençoa presidentes da nossa nação, os governadores, prefeitos, todos aqueles que foram, ó Deus, investidos de autoridade. Só possa, ó Deus, ser com eles, dando sabedoria e entendimento nesses momentos difíceis, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos isso, ser conosco, guarda as nossas vidas e multiplica, Senhor, as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Assim nós te rogamos, assim nós te pedimos. Que o Senhor também abençoe aqueles que nos ouvem, aqueles que estão conosco nessa noite. Ó Pai, abençoando a cada família, livrando de todo mal e suprindo todas as suas necessidades. Nós te rogamos por isso, Deus de amor.
em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, amado irmão, minha irmã, Deus te abençoe, né? E até amanhã, ok? Até amanhã. Daqui a pouco, logo mais às 20 horas, nós teremos o encontro dos nossos adolescentes aí, né? Estejam ligados, tá certo? Nossos adolescentes daqui a pouco estarão juntos, mas todos nós até amanhã, às 18 horas, se Deus permitir, estaremos aqui estudando capítulo 5 de 1 Timóteo, ok, irmãos? Deus abençoe a todos, uma boa noite. Ah, verdade, Jorge colocou aí, ó. Nossos irmãos Carmelina e Luiz Carlos estão completando aniversário de casamento, né, hoje. Né, então queremos parabenizar os nossos irmãos também. Né, eu não sei quantos anos, não sei se eu vi lá 31 anos, não sei se é isso mesmo. Alguém sabe aí? Confirma, Jorge. Mas nós queremos parabenizar os irmãos, ok? Continuar orando pela esposa Paulo César também, pela, né, colocando diante do altar do Senhor. Né? Eu queria também pedir oração, irmãos, pelo pastor Jaésio. O pastor Jaésio faleceu a sua irmã hoje, né? Então vamos estar orando por ele também, pedindo assim um consolo do Espírito Santo sobre a sua família também. Tá bom, pastor Jaésio? Vamos colocá-lo diante do altar do Senhor também. Deus abençoe, irmãos. Um abraço grande.